Alô, amigos e amigas do programa Arena VIP, transmitida pela CWB-TV, através do Canal 5, hoje incorporada à Medicina Veterinária do Estado do Paraná, através da Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária e Academia Paranaense de Medicina Veterinária. Inicialmente, desejamos, aproveitando esta oportunidade, esse momento que estamos passando, desejamos cumprimentar a todos os prefeitos eleitos no Estado do Paraná, e damos destaque ao prefeito Gustavo Frutti, em nome de quem saudamos a todos os demais prefeitos. Também é importante que, nesse momento, se lembre a esses prefeitos que obtiveram a confiança do povo do Paraná, os seus compromissos, as suas promessas de campanha, que busquem, que façam tudo o que for possível para atender os anseios da nossa sociedade. Me permitam aos nobres companheiros e ao nosso convidado que façamos uma saudação especial ao médico veterinário e empresário Alexandre Kiref, que foi eleito na cidade de Londrina o mais novo prefeito. Ele sozinho, pois ele não chegou a fazer parceria, nem nenhuma vinculação com outros partidos, ele demonstrando que estará oferecendo à comunidade de Londrina uma administração ética, uma administração nova, recebeu, pela sua primeira vez, um cargo eletivo, um cargo majoritário, a confiança da população de Londrina. Então, a Arena VIP deseja, através da veterinária, cumprimentar esse colega que tem efetivamente uma gestão profícua à frente do município de Londrina, que tem sofrido, nos últimos anos, agressões severas dos seus políticos. Agora, acima de tudo, é também o momento de se enaltecer o comportamento do povo brasileiro. Nós temos hoje uma verdadeira democracia, nós temos a liberdade e a população do Brasil está tendo efetivamente uma consciência do que vale, do que importa esse seu voto. Nós vimos que a eleição a nível de Brasil, aqui do Paraná mais exemplar ainda, transcorreu com toda a segurança, com toda a tranquilidade, cada um de nós pôde expressar efetivamente a sua vontade. Então, nosso cumprimento ao nosso povo e que o caminho da democracia se faz com essa prática. E dando início ao nosso programa, temos a honra e temos a alegria de ter conosco nesse momento um amigo, o ex-governador Orlando Pessutti, uma das pessoas de maior relevância no Estado do Paraná, que nesse momento nos honra muito com a sua presença. Gostaríamos de passar a sua palavra para a sua saudação inicial. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Os cumprimentos, enfim, a todos aqueles que nos assistem aqui na Arena VIP, nesse programa coordenado, vamos dizer assim, pelo nosso companheiro Rafael Dias, com a presença e a coordenação também do colega Paulo Miranda, do colega Massa Rico, e dizer que a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária inicia aí uma caminhada muito interessante, viu, Paulo, de estar conversando, dialogando, não só com os colegas médicos veterinários, né, com os nossos profissionais da medicina veterinária, mas conversando com a sociedade como um todo, assim como você faz nessa abertura. Uma saudação a todos aqueles que participaram do processo eleitoral. Eu também quero, deste programa, colher a oportunidade para manifestar meu cumprimento, minha saudação a todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras que se elegeram no Estado do Paraná e no Brasil. Temos diversos colegas nossos, né, médicos veterinários eleitos no Brasil, no Paraná, e isso é muito bom, porque demonstra que o nosso pessoal está afinado e sintonizado com a realidade do nosso país. E a expectativa muito especial aqui para Curitiba, para Londrina, Ponta Grossa, Maringá, vamos dizer, Cascavel, Foz do Iguaçu, cidades onde a gente teve a oportunidade de acompanhar pelo rádio, pela televisão, pelos jornais,
é que realmente os prefeitos eleitos, viu, Rafael, possam honrar os compromissos que assumiram na campanha, em especial com este setor que nós, os médicos veterinários, temos uma responsabilidade muito grande, que é cuidar da vida dos animais. Em todas essas cidades de porte maior, muito se falou de ações de proteção, de ações de cuidados que serão destinados aos animais. E eu ficarei na expectativa, mas não só na expectativa, ficarei como um fiscalizador desses compromissos assumidos por todos aqueles que se colocaram como candidatos e que se elegeram, como é o caso do meu filho, o Bruno Pessutti, que se elegeu vereador na cidade de Curitiba e que tem ele também um compromisso de desenvolver ações em favor do meio ambiente, mas e principalmente desenvolver ações em favor da população de Curitiba e de cuidados muito especiais aos nossos animais. Então, que nesta primeira saudação nós também possamos registrar o contentamento de estarmos aqui trabalhando em favor do Estado do Paraná, mesmo que não sejamos detentor de nenhum cargo eletivo neste momento. Ficamos honrados com sua presença, doutor Orlando Pessutti, e passaríamos a fazer algumas perguntas que gostaríamos de saber do senhor o seguinte. Embora muitos saibam que o senhor é médico veterinário, mas eu quero deixar aqui claro qual a sua satisfação em ser médico veterinário, já que em vários momentos, em todas as entrevistas que aparecem ao público, deixou claro a sua profissão principal como médico veterinário. Com certeza, doutor Massarico, a gente nunca pode negar as origens da gente. Eu sempre disse a todos que sou médico veterinário, formado em 1978 pela Universidade Federal do Estado do Paraná. Ingressei na Universidade Federal do Paraná no ano de 1974, num ano em que as coisas estavam mudando no ensino superior, a reforma universitária criava uma série de transtornos para os estudantes, mas tive a oportunidade de ali estar, em 74, 75, 6, 7, 8, quando me formei, e de lá fui para um concurso na Secretaria da Agricultura, na ACAR, à época, e ingressei como extensionista rural. E trabalhei na Secretaria da Agricultura por uns 3, 4 anos, até que então, em 82, eu me elegi pela vez primeira como deputado estadual, e depois fui reeleito mais 4 vezes, e depois 2 vezes eleito vice-governador, tendo inclusive a oportunidade de ser secretário de Estado da Agricultura do Paraná e governador do Estado do Paraná. Então, nunca neguei as minhas origens de alguém que nasceu no meio rural, numa pequena propriedade rural. Sou filho de trabalhadores rurais, de agricultores familiares, me criei na roça, trabalhei na roça até meus 16 anos, depois fui para a Prefeitura de Jardim Alegre, depois fui para o Sindicato dos Trabalhadores e vim para Curitiba trabalhar numa distribuidora de medicamentos, depois numa distribuidora de papéis e depois na extensão rural, e depois como deputado estadual, vice-governador e governador, e agora como conselheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas nunca deixei de mencionar e de fazer uma referência especial à minha condição de médico veterinário, da qual eu muito me orgulho, porque sempre tive uma afinidade muito grande, uma relação muito forte com a questão do meio rural, com as questões da pecuária e dos animais desde a minha infância. Aproveitando essa oportunidade e como estímulo, inclusive, para os jovens que estão saindo do interior ou que são de Curitiba, a carreira política não se faz de um dia para outro. Ela tem uma origem e muitas vezes de origem familiar. Poderia contar rapidamente a tua trajetória política como um todo? Olha, quando eu falo sobre isso, e aqui nesse momento nós temos aqui diante de nós também nos assistindo agora e nos assessorando 2 figuras ilustres, que é o doutor Eliel de Freitas, nosso presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e o doutor Marcos Batista, jornalista dos mais renomados, e com eles e com vocês a gente já teve a oportunidade de conversar, sabe, Rafael? Talvez só com você que ainda não conversei sobre a minha história de vida, mas eu começo realmente a me interessar pela disputa eleitoral, pela campanha eleitoral, pela inserção na vida política, quando eu tinha 7 anos de idade.
Eu sou nascido em 53, portanto tenho 59 anos de idade. Em 1960, todos aqui nesta mesa haverão de se lembrar, aconteceram as eleições no Brasil em que disputava Jânio Quadros e Teixeira Lott. E eu, com 7 anos de idade, meu pai, à época pertencente ao Partido Social Democrático, PSD, defendia a candidatura do general Teixeira Lott contra a candidatura do Jânio Quadros. E nós, ainda meninos, morando no sítio, desenvolvíamos as nossas ferramentas de luta na campanha eleitoral. Um pegava a vassoura, outro pegava o cabo da vassoura e traçava um pauzinho, fazia uma espada, e nós íamos para o enfrentamento, a turma do Teixeira Lott, da espada, e a turma do Jânio Quadros com a vassoura. Venceu na época a turma da vassoura, mas meu pai naquela ocasião já dizia que o Jânio Quadros não governaria por muito tempo, porque era um político muito assim, ele dizia desmiolado, né? Um cara muito agressivo, muito voluntarioso. Mas a vida prosseguiu, depois vieram as eleições de Ivaiporã, transformada em município em 1960, depois veio a eleição do sim ou não, do presidencialismo, parlamentarismo, para confirmar João Goulart como presidente num regime presidencialista. Depois vieram as eleições de Jardim Alegre, e esta é o que eu mais participei. Eu tinha 11 anos de idade em 64 e saía todos os dias pedir votos para a candidatura do meu pai a vereador em Jardim Alegre. E aí prosseguiu, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 86, 88, 89, 90, 92... 94, 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 e 2012, que foram os anos que nós tivemos eleições no Brasil, né? Todos os anos pares, com exceção de 89, quando tivemos eleição à presidência da República, e aquela de 85, aqui também em Curitiba, para eleger prefeito em Curitiba e outras cidades do Paraná, nós de todas essas eleições participamos. Agora, a força política mesmo, eu fui adquirindo dentro do MDB velho de guerra, depois do PMDB, mas principalmente dentro dos movimentos estudantis. Eu, com 13 anos de idade, já participava como representante da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas lá em Jardim Alegre, com 13, 15 anos de idade. Depois vim para Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná, era do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, o GECEP, depois na universidade era do DASCA, o Diretório Acadêmico do Setor de Ciências Agrárias. Na Casa do Estudante fui presidente, e a militância dentro da nossa profissão. Fui do Sindicato dos Médicos Veterinários, fui da Sociedade Veterinária que o Paulo hoje preside, fui presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, tendo o Paulo como o meu tesoureiro à época. Enfim, nós tivemos uma militância muito grande dentro da nossa profissão, dentro do nosso partido, dentro do meio universitário, dentro do cooperativismo e sindicalismo rural, e isso permitiu que nós, quando fôssemos à disputa eleitoral, já tivéssemos uma trajetória de vida pronta. É o caso, por exemplo, do Ratinho Júnior, que disputou aqui, que vem na sequência do pai participando. É o caso do Gustavo Fruit, que disputou e se elegeu para prefeito, que desde que nasceu já vive a política no dia a dia. É o caso do meu filho, Bruno Pessutti, que desde que nasceu já vive dentro da política, porque quando ele nasceu em 84 eu já era deputado estadual. Então, esta é a minha história, esta é a minha vida política, que ainda não parou, que prosseguirá certamente nos próximos anos em novas disputas eleitorais. Pessutti, a gente conhece a sua vida e agora nessa síntese que você fez, para que nossos amigos também o saibam. Você ocupou todos os cargos mais importantes dentro do Estado, é um companheiro que tem um trânsito muito grande em todos os partidos. Eu nunca vi ninguém falar efetivamente, eu não gosto do Pessutti, o Pessutti não. Obviamente vocês têm, existe as diferenças partidárias, mas o seu trânsito dentro do Estado é extremamente grande. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta, talvez, que muita gente quisesse fazê-lo e nunca o fizeram. Você se arrepende de não ter ido para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná? Olha, eu digo a você que não ter ido ao Tribunal de Contas me faz falta hoje, porque o salário do Tribunal de Contas é muito bom e eu estou, inclusive, sem a verba de representação de ex-governador. O atual governador suspendeu e nós estamos buscando na Justiça reaver a verba de representação de ex-governador.
Mas não me arrependo, porque o meu projeto principal era ser governador do Estado do Paraná. Quando eu iniciei a minha jornada de disputa eleitoral em 82, eu iniciei imaginando que um dia eu poderia chegar ao governo do Estado do Paraná. E naquele momento em que foi necessário o meu retorno à condição de candidato a vice-governador do Estado do Paraná, eu retornei como candidato a vice-governador e, na sequência, abri mão da ida ao Tribunal de Contas, cedendo o meu lugar ao Hermas Brandão, porque entendia que naquele momento, na história política do Paraná, não dos meus interesses pessoais, se fosse olhar os meus interesses pessoais, eu ficaria no Tribunal de Contas com toda certeza, porque é uma garantia pessoal de renda mensal vitalícia, é uma garantia de renda vitalícia para a família, coisa que na política a gente não tem. Mas eu optei permanecer no risco de continuar sendo um vice-governador do Roberto Requião naquele momento, mas de chegar ao governo do Estado. E só lamento uma coisa nessa minha trajetória política, de não ter podido disputar como candidato a governador em 2010. Infelizmente, os meus companheiros de partido, companheiros alguns entre aspas, não permitiram que eu fosse candidato ao governo do Estado do Paraná. Então, isto é a única coisa que me entristece e que eu me arrependo de, naquela hora, não ter, vamos dizer, feito o enfrentamento total a essas pessoas, não ter tomado a decisão de ser candidato, independente se queria ou não queria, independente de qualquer tipo de acordo. Aceitei a sugestão de que teríamos que fazer um entendimento mais amplo, que deveríamos deixar a convenção em aberto. Eu tinha o apoio da convenção, concordamos em deixar a decisão para 2 dias depois, e 2 dias depois nós fomos apunhalados pelos nossos companheiros. Então, disso eu me arrependo, mas de não ter ido ao Tribunal de Contas, não, até porque ainda dá tempo de ir para o Tribunal de Contas. Eu tenho 59 anos de idade e até os 65 anos eu posso ainda ser indicado e ir para o Tribunal de Contas e lá também prestar, vamos dizer, o meu trabalho e a minha contribuição ao povo do Paraná. O senhor acabou de eleger o seu filho Bruno para vereador de Curitiba. Perfeitamente. Até vou reformular a pergunta. Eu ia perguntar para o senhor se o senhor já conta com a sua missão cumprida. Mas, evidentemente, o senhor disse, já manifestou aqui o interesse de continuar. Como é que o senhor vê o seu futuro político? Eu digo o seguinte, que eu estou vivendo nesse ano de 2012 um pleno sabor de realização de sonhos. Porque eleger pela vez primeira um filho para iniciar uma caminhada é motivo realmente de muita alegria e satisfação, porque é o início da substituição e é o início da verdadeira sucessão do pai pelo filho. Porque fisicamente, eu daqui mais uns 15, 20 anos, eu me vou embora. Nos 75, nos 80 anos, tomara que consiga chegar lá, mas eu vou embora fisicamente. E o meu filho, nos seus 28, tem ainda mais 50, pelo menos, pela frente. Então, ele tem que começar como eu comecei quando tinha 29 anos, ele começou com 28. Só que ele, hoje, com 28, tem muito mais sabedoria, inteligência e conhecimento do que tinha eu há 30 anos atrás, quando eu tinha 29 anos de idade. E também, uma das maiores alegrias que eu tive nesta eleição foi poder, em Jardim Alegre, a terra em que eu cresci, onde o meu pai se fez vereador pela vez primeira em 1964, depois se reelegiu em 68, a oportunidade de, pela vez primeira, depois de 13 eleições havidas no município de Jardim Alegre, eleger a minha irmã Neuza Pessutti como prefeita daquela cidade. Nas 13 eleições, em 11 delas, nós tentamos conquistar a condição de administrar o município na condição de prefeito ou prefeita. E nas 10 anteriores, esta questão não se realizou. Não tivemos este privilégio de eleger um Pessutti para a prefeitura de Jardim Alegre. E nesse ano de 2012, a minha irmã venceu bem, com cerca de 67%, 68% dos votos, 2.500 votos na frente do adversário, e isso também nos regozija. Mas eu reafirmo, a nossa missão não está cumprida. Enquanto nós estivermos aqui na terra e saúde tivermos, e inteligência tivermos, a nossa missão, tanto na política, como na vida familiar, como na vida laboral, no nosso trabalho, ela não pode ser
colocada como uma missão cumprida. Nós temos sempre que algo mais a fazer. Elegemos o Bruno Pessutti, sim. Elegemos a Neuza Pessutti, sim. Mas temos ainda outros amigos, outros companheiros, outras lideranças políticas que precisarão do nosso apoio em eleições futuras. Assim como dentro da medicina veterinária, nós temos tantas coisas que ainda poderemos fazer e ajudar para que elas sejam feitas. Portanto, a missão não está finalizada. Enquanto saúde tivermos, enquanto vida tivermos, enquanto inteligência e sabedoria e condições tivermos, nós estaremos na luta e na labuta para ajudar a todos os nossos amigos e companheiros e fazer do Paraná e do Brasil um local cada vez melhor para todos nós. Nós vamos ter um pequeno intervalo e nós já votamos. Os diversos meios de comunicação trazem informações diversificadas em várias áreas do conhecimento, da vida humana, da vida animal, saúde, artes, cultura, meio ambiente, entre tantas outras. Na era da internet, ao inserir uma palavra nos sites de busca, encontramos um vasto resultado que dificulta a seleção objetiva da informação que buscamos. A sistematização dos assuntos de uma determinada área do conhecimento é papel dos comunicadores que disseminam através de inúmeras mídias e de alcance das diversas categorias sociais. Entende-se que as organizações profissionais, de acordo com os objetivos regimentais, devem informar a população em geral quanto às particularidades das suas competências e habilidades pertinentes à profissão em questão. A Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária, filiada à Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, a mais antiga organização da categoria do país, fundada em 9 de junho de 1920, e a Sociedade Paranaense, mais recente, foi fundada em 15 de maio de 1943. Outra organização que representa a parcela da categoria dos médicos veterinários é a Academia Paranaense de Medicina Veterinária, fundada em abril de 1999. O programa Arena VIP, com a participação da Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária e da Academia Paranaense de Medicina Veterinária, pretende impulsionar as informações profissionais, objetivando beneficiar a população em geral. A evolução das profissões ampliou as áreas de atuação e induziu a formação de áreas de sombreamento, exigindo a interação e cooperação técnica das profissões, sempre nos limites das competências e habilidades formativas, em alguns casos regulamentadas por lei. O grande desafio das próximas décadas é o fortalecimento da corrente de estímulo da desregulamentação das profissões, o que deixa no ar a seguinte pergunta: será que a desregulamentação trará benefícios ou prejuízos para a população? A profissão médico-veterinária, que tem como meta a saúde e o bem-estar do homem através dos animais, interage com a maioria das profissões. Esta condição permite que o programa Arena VIP Medicina Veterinária contemple em sua programação a participação multiprofissional e multidisciplinar. O desafio do programa Arena VIP é eleger informações de qualidade que contribuam beneficamente na vida dos cidadãos. Arena VIP Medicina Veterinária volta a conversar com o ex-governador Orlando Pessutti. Pessutti, como é que você vê a situação da pecuária do Estado do Paraná, do agronegócio, as perspectivas e a situação atual, por favor? Olha, a perspectiva é muito boa, né, Paulo? Até a gente tem um pouquinho de precaução, porque temos aí falta de chuvas, mas tudo leva a crer que teremos novamente uma grande safra, uma grande produção de grãos, e o Paraná, você sabe, é o principal produtor de grãos do nosso país. Na pecuária também, fantástica a nossa situação. Nós tínhamos antigamente um grande rebanho de corte, ele migrou agora para o centro-oeste, para o norte do Brasil, mas ainda continuamos como sendo um grande produtor de leite desse país, o principal produtor de suínos e de aves do nosso país. Portanto, uma perspectiva muito boa,
até porque mercados internacionais estão se abrindo agora para o Brasil e para o Estado do Paraná. Então eu vejo com muita satisfação que tudo aquilo que nós juntos fizemos como médicos veterinários, como sociedade organizada, Rafael, em favor do Paraná, em favor da agricultura, da pecuária, está dando certo nesse estado. E eu sou muito otimista e sou uma pessoa que me sinto gratificada, porque muitas coisas que projetamos para o Paraná estão produzindo resultados, inclusive agora, como o Fundo de Aval Garantidor dos Empréstimos da Agricultura Familiar, o Programa do Trator Solidário, o Leite das Crianças, tudo isso repercute positivamente. Temos que ir à luta. O nosso ministro da Agricultura, o Mendes Ribeiro, faz uma luta incansável para abrir mercados internacionais para que possamos os nossos produtos exportar. E quando eu falo em nossos produtos exportar, é bom dizer que nós temos alguns embargos por conta da malfadada, da maldição da febre aftosa que tivemos em 2005 no Mato Grosso do Sul e que nos causou transtorno no estado do Paraná, porque alguns pecuaristas trouxeram animais de lá e depois, por conta da presença desses animais em território paranaense, o Paraná foi declarado como febre aftosa. E como isso aconteceu lá em 2005 e tudo ainda não está resolvido, nós ainda temos alguns embargos no Brasil e isso precisa ser superado. E para isso ser superado, me lembro agora, inclusive, nesse 1º de novembro, iniciou na cidade de Londrina a campanha oficial de vacinação contra a febre aftosa. E nós, médicos veterinários, nós, sociedade como um todo, temos que nos comprometer em vacinar os bois, as vacas, os bezerros, aquilo que tem que ser vacinado, os bovinos e bubalinos, para que tudo possa ser melhor. Portanto, vamos à luta e continuemos com o nosso trabalho em favor do Paraná, da medicina veterinária, em favor de todos, enfim. Ao encerrarmos o programa Arena VIP, que pode ser acessado todos os domingos através da CWV-TV, a partir das 9h30, também NET, Canal 5, TVA, Canal 72, e também pode ser acessado diretamente no site da CWV-TV. Se quiserem também, através do YouTube, conforme endereço abaixo projetado. Nesse momento, nós gostaríamos de agradecer, reforçar o agradecimento ao Dr. Orlando Pessutti, ao Dr. Rafael, ao Paulo, e lembrar de algumas datas comemorativas do mês de outubro e do mês de novembro, que se referem a algumas profissões ou algumas categorias. Por exemplo, em outubro foi comemorado o Dia do Idoso, o Dia Mundial e o Dia Nacional do Dentista. Foi comemorado também o Dia do Agrônomo, profissão irmã da medicina veterinária, do fisioterapeuta, da pecuária, do professor, do médico, entre outras profissões, sem desmerecê-las. Mês de novembro, nós vamos comemorar o Dia do Inventor, o Dia do Músico, o Dia do Policial, muito importante, Dia da Secretária, também importante, e o Dia Mundial do Tradutor. Muito obrigado.